especial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu te convido você a ficar até o final desse vídeo e eu creio que muito o Senhor falará ao teu coração. Sim, nós vamos falar a respeito da prosperidade. Muitos querem saber da sua própria prosperidade. Como conseguir, como obter, como ter os caminhos, os meios para possuir. E quando não possui, ou quando não tem, e percebe que pessoas que muitas das vezes nós julgamos não merecer, possui e tem, nós achamos um tipo de injustiça. Nós ficamos propensos a pensar que, de repente, algum tipo de injustiça, alguma energia trabalhando contrária à nossa sorte. Não é assim? Mas nós somos cristãos. Sim, nós somos cristãos. Então nós muitas das vezes olhamos a vida do vizinho, do próximo, do companheiro de trabalho e vemos ele prosperando. E percebemos que ele é uma pessoa, muitas das vezes, dissoluta na sua caminhada. Que age de injustiça, com mentira, de perseguição, enfim. É uma pessoa que, na tua visão, não merece estar onde está, possuir o que possui, chegar aonde chegou. E nós ficamos olhando essa situação, e essa situação vai nos arrancando, de alguma forma, a esperança de poder chegar. Porque percebemos que nós não somos iguais, que nós não vamos fazer a mesma coisa para possuir, e nem criar ou trilhar o mesmo caminho para chegar aonde essas pessoas chegaram. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a prosperidade do outro e o fim dessa pessoa. Agora, é claro, quando nós falamos na prosperidade de alguém ou do outro, de certa forma, estamos falando da nossa também. Porque é muito conveniente o ser humano, observar a vida do seu próximo quando tudo vai bem. Mas nós não sabemos o que está por trás de um sorriso, de um carro do ano, de uma casa quitada, de uma aposentadoria. Nós não sabemos. De uma boa roupa, nós não sabemos o que está por trás daquilo. Muitas das vezes, se nós fôssemos ficar no lugar daquela pessoa, haveria choro, ranger de dente e muito arrependimento. Você não sabe o que se passa lá. Mas a palavra vai dizer. É Salmo 7:3. Vamos lá. O título da palavra: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Você vê, é o título da palavra. E o próprio título já nos traz alguma coisa. Porque você vê que o título vem falando da prosperidade, não é sua prosperidade. A prosperidade é do teu próximo. É de alguém que está adiante de você. E isso, muitas das vezes, incomoda o ser humano. O ser humano, ele tem isso, ele tem essa coisa, e não é de hoje. É desde Eva e Adão e seus filhos. Percebe que naquele culto, onde um ofertava o que tirava da terra, o outro ofertava dos animais. Você percebe o quanto o irmão tinha inveja e ciúme do outro. A forma como ele ofertava. Ficava de olho nos haveres dele. O quanto ele prosperava e era irmão de sangue. Então isso não é de hoje. Isso não é de agora. Isso já vem de algum tempo. Não é assim? Não está escrito aqui por acaso, não. Eu penso que se está escrito é para nós nos prevenirmos. Porque essas coisas podem partir de dentro da sua casa. De irmãos, de sangue, de parentes, de amigos de trabalho, aqueles que batem no teu ombro,
e pode partir de você, se você não vigiar. Eu já me peguei assim. Eu vi algo de uma pessoa e vi aquela pessoa sendo exaltada diante de mim e eu percebi um ânimo, um sentimento se erguendo dentro de mim do nada. E eu me vi quanto eu era podre. E eu pensei comigo, Senhor, me corrija. Eu tenho que me corrigir. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aparece na minha vida e me liberta desse mal. Que esse mal não é meu, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei como isso surgiu na minha vida. Mas isso surge do nada na vida das pessoas. Nós vemos alguém ascendendo nessa vida, crescendo nessa vida, e um sentimento estranho começa a nos rodear. E nós não sabemos por quê. Olhamos para a nossa vida, sim, temos alguma coisa, mas nos falta algo. Porque o ser humano é assim, sempre faltará algo. Ele sempre vai querer algo melhor do que ele já tem. É por isso que Salomão, ele pedia ao Senhor, Senhor, me abra os olhos e o entendimento, para que eu possa reconhecer o Senhor nas pequenas coisas. Porque nas grandes coisas, dificilmente o ser humano reconhece. Acha que é a sua força, que é a sua faculdade, que é o seu curso técnico, que é seus amigos bem influenciados, que é o celular que toca na hora certa, que é a correria. O ser humano não consegue reconhecer o Senhor nas 24 horas do dia, nas pequenas coisas. O dia, o tempo está muito corrido, muito corrido, muito corrido. E o ser humano não está conseguindo vislumbrar. Está como que em um trem a toda velocidade e as imagens passando muito rápido pelas suas vistas, eles não conseguem olhar e vislumbrar e agradecer e perceber o quanto o mundo é lindo e quanto tudo à sua volta é maravilhoso e o que Deus preparou. Não consegue perceber, interessante, nem o vento que bate no rosto quando ele está andando de moto ou de carro. Ele reclama do vento, ele reclama do calor, ele reclama do frio, ele não dá valor a nada. Nada. Todos esses climas e essas temperaturas vêm nos avisando que o Senhor está presente. E nós não percebemos. Ele está no frio, ele está no calor, ele está no ar. Ele está na beleza das coisas. E nós não conseguimos perceber. Por algum motivo. E nós vamos ler sobre isso também. Tá bom. A palavra do rei vai dizer: a prosperidade do ímpio faz duvidar da justiça de Deus. É um dos salmistas, é Asaf falando isso. Se ele está dizendo isso logo no título da leitura, ele quer dizer que há dúvida no coração dele quanto à justiça de Deus. Ele está dizendo que tem pessoas que, ao ver dele, não merecem estar onde estão, possuir o que possui, ter a vida que tem, porque são pessoas, muitas das vezes, má. São pessoas que agem e andam de qualquer forma. Quanto à crença, não crê em nada, ou não crê em Deus, já deixaram há muito tempo talvez. E eu que tenho essa fé, não consigo chegar aonde essas pessoas chegam. Então há um tipo de injustiça nisso, segundo a fala de Asaf. Asaf não é qualquer um. Asaf é músico. É músico. Asaf é salmista. Não é qualquer pessoa. Perceba isso. Quanto mais eu e você, será que nós vamos nos pegar também achando que Deus está agindo de alguma forma de injustiça conosco? A palavra do rei vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se entregassem os meus passos. Ele está dizendo, no título ele diz que
a prosperidade do ímpio incomoda ele, e que ele vê um tipo de injustiça na prosperidade daqueles que agem de qualquer jeito. Às vezes o cara acontece, a mulher faz e acontece, e vai dissolutamente, e as coisas vão bem, vão em vento em popa, enquanto eu que creio em Deus, eu vou ficando para trás. Eu não entendo isso. Então Asaf está falando, eu penso que há um tipo de injustiça nisso aí. E que se Deus está no controle de todas as coisas, por que ele não vê essa pessoa que age dessa forma, se corrompe, que caminha desse jeito, enquanto que eu, que creio, eu estou nessa situação? Ele está dizendo que há algum tipo de injustiça da parte de Deus. Mas logo no primeiro verso, quando nós entramos na leitura, no contexto desse texto, ele começa a dizer também, pela sua própria boca, os seus motivos. Os motivos que possa ser o motivo de Deus, ou o motivo das coisas não estarem dando certo. Então isso significa que a resposta, muitas das vezes, do teu caminho não está dando certo, está dentro de você. Você vai perceber nessa leitura que todas as respostas estão dentro de você. E não há nada aqui fora. Não está no cigarro, não está na bebida, não está na fornicação, não está no adultério, não está na luxúria, não está na prostituição, não está na maconha e nem na cocaína, e nem na cerveja e nem nada. A resposta está dentro de você. Você tem buscado felicidade, alegria, contentamento e até mesmo sono. Sono você tem buscado. E a ansiedade tem te rodeado. O estresse, a depressividade, a ponto de ter uma depressão, tem rodeado a sua mente, quase que tomando na sua mão e caminhando contigo nas madrugadas. Mas está aqui a palavra para trazer o livramento para a sua vida e para a sua casa. A palavra do rei vai falar. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele está dizendo assim, Deus é bom, mas para com os limpos de coração. Como quem diz assim, eu estou fora. Ele mesmo se auto-julgou. Eu estou fora. O Senhor é bom para quem é limpo de coração. Eu estou fora. E nesse pensamento o Senhor me traz na visão. Aí a pessoa cai em si, cai na real, de a ponto de pensar assim, se eu estou passando por isso pelos meus próprios méritos. Eu andei plantando vento, irmão. E hoje eu ando colhendo tempestade. É Asaf falando. Ele está dizendo que o Senhor é bom e justo para os limpos de coração. E olha o que ele vai dizer. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Olha o que ele está dizendo. Agora, a pessoa está nessa situação. Aí Deus vai abençoar a pessoa. A pessoa tem um Fusquinha ou um Celtinha. Aí Deus abençoa ele com um tracker. Ele mete um insufilme preto. Troca a mulher de 30 por uma de 20. Troca a de 50 por uma de 30. A pessoa não tem estrutura. Não tem estrutura. Ela está olhando as bênçãos dessa vida, a vida das outras pessoas, querendo para ela, querendo estar lá, querendo possuir, quer força para chegar, porém, a pessoa não tem preparação e nem estrutura. O pouco que tem já te distanciou de Deus e da casa dele. Há quanto tempo você não frequenta a casa de Deus? E olha, que é pouco que você tem. Imagine se tivesse muito. E todo esse pouco que você tem é preparação de Deus. E você sabe disso. As promessas dele nunca cessou na tua vida. Isso até para te mostrar o quanto ele é fiel, apesar da tua infidelidade.
Há quanto tempo você não aparece? Eu tenho sentido falta de você. E a palavra vai dizer: quanto a mim, os meus passos quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. É um homem de Deus, o homem é músico, ele é cantor e toca na casa de Deus. Ele está dizendo que faltou pouco para ele cair, para ele escorregar, porque ele andou vendo certas coisas em volta dele e observou, e para ele viu como um tipo de injustiça. Ele viu pessoas crescendo, pessoas indo para frente, pessoas prosperando e ele ficando para trás. Então ele entendeu como algum tipo de injustiça, talvez até da parte de Deus. Mas Deus está falando para ele: observa o fim dessas pessoas. Essas pessoas começam lá em cima e logo elas passam. Elas são como a grama, elas são como as folhas, elas são como o vento, vão por todas as partes. Você vê, sente, mas você não sabe para onde vai e aonde vai acabar. Assim são essas pessoas. Você deve olhar para Cristo, o autor, consumador da tua fé, e que se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Você lembra da palavra? E eu lembro da palavra. Você lembra da promessa? Lembra? Mas se eu perguntar para você, você lembra do recebe? Você lembra. Mesmo sem merecer, você recebeu. Você lembra do tomar posse? Você tomou posse, mesmo sem merecer. Não é assim? E muitas coisas eu cumpri e ando cumprindo na tua vida. Mas eu lembro bem das tuas promessas e do voto que você fez. E eu tenho esperado por você. E hoje eu apareci na sua vida, através dessa plataforma. Eu tenho levantado os verdadeiros para falar com pessoas como você, que está perdida pelas internet, buscando, caçando um alento, uma alegria, uma felicidade, um sono, uma libertação. A depressão e a ansiedade têm te consumido até os ossos. E a solidão, sim, a solidão. A solidão tem te consumido. A solidão tem sido uma parceira, uma companhia, tem tomado você pela mão. O estresse, a ansiedade, a angústia e a tristeza profunda têm sido os teus companheiros. Você tem ouvido barulho, o medo tem te tomado e a insegurança até. Você mesmo. A fé já foi embora. Só restou a angústia. Você já não sabe o que fazer. A idade chegou, o tempo passou. E você pensa que não tem mais jeito. Mas está aqui a palavra, dizendo: tem jeito para você. Tem jeito. Tem jeito. Hoje eu te abraço. Hoje você vai dormir. Hoje você vai ter um bom sono. Hoje eu te abraço. Sinta aí o meu abraço. Sinta a unção dessa palavra de Salmo 73 te tomando aí. Vai sentindo aí o poder desta palavra. Vai sentindo a unção desta palavra. Sono, pega ela aí agora. Paz, pega ele aí agora. Sono e paz te toma aí agora. Do alto da planta dos teus pés à tua cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entra com perdão, Senhor. Lava essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo.
Que o sabão do lavandeiro te envolva agora, tirando toda a crosta, toda seta maligna, toda corrente demoníaca, todo prato feito seja derribado nas esquinas, nas encruzilhadas, nas praias, nos centros, enfim, aonde quer que tenham tomado do teu nome, o teu rastro cai por terra hoje, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome há poder. E nesse nome toda a potestade. Pega o que é teu, toma 7 caminhos e sai da vida deste que tem implorado, tem pedido, tem chorado, tem sido injustiçado no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, é palavra. É palavra, não é conversa mole. É Salmo 73. Esse homem, ele pensa que está sendo injustiçado, mas ele, pela sua própria boca, ele está confessando que ele quase escorregou, que ele quase caiu. Então você imagina a situação de uma pessoa que está quase escorregando, que está quase caindo, está quase desistindo. Será que uma pessoa dessa, Deus pode estar abençoando ela verdadeiramente? Ou essa bênção acabará de levar ela para mais longe de Deus? Ou acelerará a sua queda? Tem pessoas que o Senhor tem que levar a conta-gota, né? Assim, conta-gota, gota a gota, bênção por bênção, até chegar no volume correto. Porque se der a bênção inteira na mão da pessoa, ela mete os pés pelas mãos. Está aqui esse homem, é Asaf, é músico. Ele está olhando a vida do seu próximo e está achando isso uma injustiça, a pessoa prosperar e ele não, porque ele serve a Deus. Ele pensa que porque ele serve a Deus, ele tem que ter carro, ele tem que ter casa, ele tem que ter carroças, cavalos, ele tem que ser um homem próspero. Mas nós temos que entender que a prosperidade de Deus não é material. A prosperidade de Deus é os frutos do Espírito. É a longanimidade, é a caridade, é o amor. Enfim, são os frutos do Espírito. Essa é a verdadeira prosperidade. Existe a preparação de Deus e quando o Senhor quer, Ele acrescenta o que nos falta. Mas colocar Deus na parede e falar se o Senhor não fizer, aí não. Comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa mais próspera, também não. Eu já vi pessoas prósperas e a prosperidade consumir com ela. E já vi pessoas que não têm nada serem pessoas felizes. Pessoa não tem paz. Como eu sei disso? Eu já tive muito dinheiro também. Já fui empresário. E eu sei o que eu estou falando. Eu não tinha vida. Não tinha vida. Tinha dinheiro, mas não tinha felicidade, não tinha alegria. E estava perdendo minha comunhão com Deus. E se Deus não aparecesse, eu nem estaria aqui hoje. Talvez estaria com muito dinheiro, mas também estaria sem Deus. A palavra do rei vai dizer: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. O que significa, pois eu tinha? Logo na frente, ele vem falando que ele estava escorregando, estava quase caindo. O título vem dizendo que ele acha um tipo de injustiça, uma pessoa toda errada prosperar. Então ele está de olho nas pessoas erradas. Ele está vendo a vida da pessoa errada. Ele não está olhando para Cristo, ele está olhando para as pessoas. E vendo o que elas possuem e querendo ou estar no lugar delas, ou ter o que elas têm. E isso está trazendo a ruína para ele. E ele mesmo está confessando com a boca dele. O cara é músico da casa de Deus, é Asaf. Ele está confessando que ele ficava de olho nos soberbos. O que é uma pessoa soberba?
É uma pessoa que acredita em si mesma. É uma pessoa que acredita na sua própria força. É uma pessoa que acredita nos seus canudos, no seu técnico, na sua faculdade. É uma pessoa que acredita na sua própria correria. É uma pessoa que não quer dever favor para Deus. Porque à medida que ela precisa de Deus, ela sente que tem que se aproximar. E tem que se permitir a conversão. Então, ela simplesmente procura esquecer Deus. Procura esquecer. Então, ele vira um soberbo. Ele sai da dependência de Deus para viver por conta do seu próprio eu. O seu eu vira o seu Deus. Aonde o seu eu puder entrar, ele entra. Onde o seu eu não puder entrar, ele não vai entrar. Aí é onde eles recuam, é onde eles buscam o Senhor, porque percebe que a sua força acabou ali. Olha Pedro, grande pescador, boa, legal, chefe de embarcação, dono do próprio barco, pescou a noite toda, tentou pelo menos, mas não conseguiu nada. Jesus teve que entrar no barco dele para que ele pudesse fazer uma grande pesca. Bem assim? Faltou conhecimento, faltou sabedoria. Ué, mas o homem não era grande pescador? Não era dono da própria embarcação? Ué, mas então, o que aconteceu? Chega um momento que a nossa sabedoria ela falta. Chega um momento que a nossa consciência ela para. Chega um momento que a nossa força ela cessa. E aí nos resta buscar o socorro de Deus. Buscar o socorro de Deus é deixar de ser soberbo, é deixar de confiar em si mesmo. Não é isso? É ser humilde. Ser humilde é ficar na dependência de Cristo. Isso é ser humilde. Tem pessoas que acham que ser humilde é andar com a havaianazinha, uma roupa mais ou menos. Não, isso não é ser humilde. Ser humilde é você ouvir a palavra de Deus e dar a devida atenção, tentar colocar em prática. Isso é ser humilde. Tá bom, vem comigo. A palavra do rei vai falar. Presta bem atenção nesse versículo. Pois eu tinha inveja. É um crente confessando isso. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Já pensou o que é um crente sentir inveja de uma pessoa que só pensa em si e só depende de si mesmo? É um crente sentindo inveja da pessoa. É ele falando aqui, você viu? Ele sente inveja do soberbo. Aí ele diz, não só inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dele. Ou seja, a maneira de vida do soberbo traz uma conotação, ela nos diz que nós não precisamos de Deus. Porque ele só precisa dele mesmo. Então, ele traz uma situação onde se o crente for olhar a vida dele, fatalmente vai apostatar da fé. Vai apostatar da fé, vai deixar de crer. Vai largar Deus. Porque se a pessoa começar a olhar a vida do soberbo que confia em si próprio, na sua própria força, e prospera, a pessoa vai achar que está do lado errado. Que com Deus não dá certo, mas da forma que o soberbo está agindo, dá. E aí vai virar também um soberbo, para ver se consegue prosperar. Vai passar a confiar em si mesmo, para ver se consegue ir para frente. Tá bom, vem comigo. Você me perdoa se eu não falar com você, você que está aqui, é porque senão eu vou perder o raciocínio da revelação, tá bom? Tá? Mas você pode tocar na tela aí, que eu sei que você fazendo isso, a live ela vai mais longe, né? Mais pessoas receberão a notificação e você será uma extensão, um braço para evangelizar, tá bom? Vamos lá. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Olha, ele está olhando o geral, a ponto
de ver até a situação se morre ou não. Olha o que ele diz. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ele está dizendo, se não há aperto na morte, há muita liberdade. Que se nada prende a pessoa na morte, se nem a morte segura a pessoa, então há muita liberdade em estar morto. Estar vivo diante de Deus já não importa, já não interessa. Porque eu estando morto fora da presença, eu prospero, eu vou para frente, as provas acabam, eu tenho muita liberdade. Ou não? Não é assim não. Quando você deixa de ir para a igreja, parece que a coisa melhora. É o que ele está dizendo. Há muita liberdade em estar morto. Há muita liberdade nisso, em estar fora da presença. Parar de ser aquecido pelo Espírito. Aí ele diz, ó, porque não há aperto na morte. Ou seja, se não há aperto, há muita liberdade. Eu faço o que quero, a hora que quero, ando do jeito que quero, eu não tenho que prestar conta a ninguém, não tenho que obedecer a ninguém, não é isso? Eu tenho muita liberdade, estando longe. Acaba as afrontas, a perseguição, acaba a mentira, o disse-me disse, acaba tudo. Não, eu vou ficar assim, mortinho, longe da presença. Longe da presença acaba as lutas, as provas, acaba tudo. A palavra do céu vai falar. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. É ele reparando a pessoa. Bebê, se tem cabimento, o cara é crente. Está reparando que a pessoa está morta diante de Deus, mas que tem muita liberdade, tem força, tem vigor, vai para frente, possui as coisas, prospera. Ele está crescendo. É o crente crescer no olho no soberbo, no homem e na mulher que só acredita em si próprio e no poder do dinheiro. É o crente aqui. Salmo 7,3. É Asaf. Ele está perto de levar um tombo, está perto de cair, né? Está bem pertinho de cair. Está bem pertinho de se arrebentar todinho. E eu só li 3 versos só. Nem comecei a ler. E ele já vem dando pinta de que vai dar ruim. Se Deus não entrar na vida de Asaf, vai dar ruim. Vem comigo. A palavra do rei vai dizer: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Olha, pronto. Ele está indignado que ele não vê essa pessoa batendo marreta em serviços pesados, com calos na mão. Ele não vê, mas ele percebe uma coisa: a prosperidade na vida desse ímpio, desse soberbo, a prosperidade. Na vida desse que está distante de Deus, está morto, mas ele vê a prosperidade lá. E ele acha um tipo de injustiça isso aí. Sabe, de ver que eu creio em Deus, e muitas vezes eu sirvo, faço meu papel de cristão, e aquele ali não faz, mas vai para frente, e eu não. É ele percebendo isso e vendo nisso um tipo de injustiça. É Asaf. Isso não tem no nosso meio, não. Não tem, não, tem não. Tem não. A palavra do rei vai dizer: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros. Quando ele diz assim, não se acha em trabalho como outra gente, ele está falando dele. Ele só não quer dar nome aos bois, mas ele está falando assim que eu trabalho para poder possuir as coisas. Esses aí eu não vejo trabalhando, eu não vejo marretando, eu não vejo fazendo nada. E essas pessoas vão crescendo. E eu que trabalho sol a sol, eu não tenho o que essa pessoa tem. E essa pessoa é um soberbo, essa pessoa é um desumilde, essa pessoa é tudo de ruim e vai prosperando. Há algum tipo de injustiça, alguma energia trabalhando contra a minha vida a favor de que eu não possa prosperar como ele. É Asaf.
A palavra do rei vai dizer: pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. É a pessoa que ele está crescendo o olho, é desse jeito. A pessoa que ele está tendo inveja é assim. A soberba é como um colar, é como um ornamento. Você vê uma pessoa com colar, normalmente esse bijuteria ou não, né, traz um ar de algo de valor. Porque nós não entendemos de valores, nem de peça alguma de ouro ou prata. Mas quando você vê ornando um pescoço, você pensa logo que é algo de valor. E essa pessoa vem trazendo, ornando o pescoço, a soberba. Então, quem vê a prosperidade, quem vê a pessoa se dando bem, não imagina que aquele ornamento de soberba se trata de algo ruim. Mas as pessoas olham com inveja, querendo possuir, querendo ter, querendo estar no lugar dessa pessoa. Mas o lugar do soberbo, ele é por um tempo. E ele não está onde está à toa. Existe um propósito para tantas pessoas más como os soberbos estarem andando pela terra. Eles não estão aí à toa. Não. Porque assim como existe o verdadeiro, existem os falsos. Existem aqueles que ascenderão e existem aqueles que cairão. A palavra do rei vai falar. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Você vê, né? Essa pessoa, ela não tem Deus no seu coração. Ela é uma pessoa materialista, né? Ela confia naquilo que ela vê. Seu coração superabunda das coisas dessa vida. E ela aproveita, quando fala de gordura, fala da parte saborosa, da parte gostosa, que dá sabor. Então, ela mergulha nas coisas materiais como que um unguento. Ela mergulha, ela se reveste dessas coisas materiais e se sente empoderado dessas coisas materiais. Ela se sente alguém quando está rodeada, vestida dessas coisas materiais, vestida de um carro, vestida de uma boa casa, vestida de uma boa roupa, de prata, ouro, vestida de uma boa conta. Ela se deleita na gordura dessas coisas, porque essas coisas trazem fama, essas coisas trazem poder. E a gordura bem queimada, ela solta cheiro, ela solta aroma, ela chama atenção. Imagine que a gordura chama a atenção de Deus. Imagine de um ser humano comum como eu e você. Está chamando aqui a atenção de Asaf. Asaf está de olho duro na pessoa, porque ela prospera e ele não. E ele é crente. Vê se pode. A palavra do rei vai falar. Os olhos deles são inchados de gordura. Ou seja, um olho inchado de gordura só vê o que interessa, né? Só vê coisas de valor. Não olha coisas pequenas. Não tem tempo para isso. Se você for alguém, a pessoa consegue te enxergar. Mas se você não for ninguém, a pessoa não te enxerga. É o olho de gordura. Não é assim? É o olho de gordura. Você pode achar que é olho gordo, mas não é. O olho de gordura, ele não enxerga qualquer pessoa.
Ele só enxerga as pessoas do seu métier, do seu interesse, alguém que possa acrescentar mais ainda o que ele já tem. É o olho de gordura. Tá bom? Vem comigo. A palavra do rei vai dizer: os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Olha o tipo de pessoa que Asaf está tendo, um tipo de inveja, está de olho, gostaria de estar no lugar da pessoa. Olha só como a pessoa é. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. O que é tratar maliciosamente de opressão? É a pessoa que faz as coisas na intenção mesmo, sabendo o que está fazendo, para oprimir, para abater alguém. É esse tipo de gente. E outra, esse tipo de malícia da pessoa, de oprimir, sempre tem um ganho no final. Ele não faz isso se não for para ganhar. É para ganhar, não é para perder. Porque os seus olhos é olhos de gordura. Ele pensa nas coisas dessa terra, é coisa material. O negócio é se dar bem. Ele é assim. Essa pessoa aqui que Asaf está de olho. A palavra vai dizer: erguem sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Agora, como é que é isso aí, erguer a boca? Erguem a sua boca contra o céu. Eu penso que se uma pessoa ergue sua boca contra, não é a favor. Agora, é a pessoa que Asaf está de olho nele, tem um certo tipo de inveja, gostaria de estar no lugar dele, prosperar e tal. Essa pessoa não tem nada a ver com o céu. Ele é avesso, o avesso, né? É o avesso de Asaf. Ele não tem consideração nenhuma com o céu. Olha o que a palavra está dizendo. Ergue sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Ele tem mais prazer nas coisas dessa vida do que nas coisas do céu. O céu é contrário à vida dele, ao caminho que ele segue, aos seus pensamentos. E Asaf está de olho nele. A palavra do rei vai dizer: pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? E eis que estes são ímpios. Todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Pelo que seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem. Eles estão falando, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o povo de Deus, quando chega em determinado lugar, é espremido para sair até o que não tem. É como um copo cheio de água, que não basta esvaziar, tem que ser torcido para tirar o melhor, para dar para alguém. E essa pessoa aqui não. Se ele chegar cheio num lugar, ele sai cheio. Ele não deixa nada, não ajuda ninguém. O negócio dele é prosperar e crescer. O negócio dele é arrancar da terra. E nem sequer olha para o céu para agradecer. É o tipo de pessoa que Asaf está com um tipo de inveja. A palavra do rei vai dizer: e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? E eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Ele está falando que nada abala essas pessoas. É ele observando. Ele está dizendo que nada abala essas pessoas. Nada. Ele se sente seguro do alto das suas riquezas, do alto das suas posses. É como se nada os atingisse.
A despensa sempre cheia, a saúde tem médicos particulares, tem carros para ir rápido, ir e vir, então nada os abala. É o que ele está falando, que eles vivem em segurança, eles não sentem falta de nada. Isso tudo chama a atenção de Asaf, a ponto dele dizer aqui no começo, ele ia quase escorregando, de olhar a prosperidade do soberbo e do ímpio. A palavra de Deus vai dizer: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Agora ele falou uma asneira, né? Não tem crente assim não, né? Ele está falando que viu toda essa situação, viu esse homem prosperando, homem mau, homem violento, que usa como adorno a soberba e a impiedade, que só pensa em si próprio e só procura crescer, e que ainda a sua língua corre à terra, e que a sua maldade é falar do céu, e essa pessoa só cresce, só prospera. Agora ele está dizendo aqui, ele cai numa violenta... Olha, eu nem sei o que é. Olha o que ele diz. Na verdade, em vão, tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que esse tempo todo ele crente, estava seguindo a Cristo, estava seguindo a Deus, lavando a mão na inocência, e que ele não ganhou nada, ele não arrumou nada com isso, que ele foi enganado por Deus. Tem cabimento isso aí? Você quer que eu leia de novo? É Asaf falando isso, essas neiras aqui. Aí, às vezes, você, né, comete um deslize, ou de repente se distancia da casa de Deus por algum motivo, por uma fraqueza, e aí você acha que você não tem o direito de voltar. Não tem o direito de retornar, de se arrepender. Olha o que esse homem, ele é músico da casa de Deus. E ele está falando essas coisas. Ele está dizendo aqui, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. O que é isso? Ele está dizendo que em vão ele tem purificado o coração dele, e em vão ele tem sido crente. Porque qual é o ser humano que purifica o seu coração? São os cristãos. Purifica para um dia poder alcançar a vida eterna e a coroa, e cantar o hino que nunca foi cantado. É esses homens e mulheres que purificam seu coração. Ele está dizendo que foi em vão ele lavar a mão na água da inocência. Bancar o inocente, se purificar diante de Deus, para ele foi em vão. Porque ele olha à sua volta e vê esses soberbos prosperando. Pessoas tendo carros, cavalos, cavalheiros, palácios, enfim, bons empregos, boa família. E nós, muitas das vezes, perecendo, passando luta, passando prova. É o que ele está dizendo aqui. Não tem pessoas no nosso meio assim, não. Se tiver, eu te desminto. Tem não. Que olha a vida do outro lá, o outro é ímpio, é soberbo, e quer para si. E por não conseguir, muitas das vezes, larga a Deus para tentar os atalhos dessa vida. Não consegue esperar na promessa. Não consegue. Deus prometeu, Deus falou que ia te dar, mas você não aguentou esperar. A palavra vai dizer: se eu dissesse também... Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Agora ele sai com essa. Ele está dizendo que ele tem sido afligido e castigado. Olha, essa aflição e esse castigo tem nome. Na mente dele tem nome. Ele em nenhum momento fala aqui que ele está passando o processo por conta da própria impureza que está surgindo na mente e nos olhos dele.
Tem coisa que nós cavamos com a nossa própria mão. Tem coisas que nós plantamos e o nosso dever, se plantou, é colher. Não adianta. E eu nunca vi. Você está plantando abóbora, quer colher jaca? Não, não tem jeito. Você plantou abóbora, é abóbora que você vai colher. Você plantou espinho, pode esperar, não tem rosa não, é espinho que você vai colher. Deus vai passar com você no arrependimento, vai, porque você se arrependeu, mas você vai se espetar um pouquinho também. Porque assim nós aprendemos a lição. Você já viu o Senhor livrar o povo dele? Olha lá a Bíblia, olha lá, o Senhor não poupou nem o próprio filho. Olha os homens lá na fornalha, o Senhor passou com eles, mas não tirou eles de lá de dentro. Olha o homem dentro da cova do leão, o Senhor fechou a boca do leão, mas não tirou ele de lá de dentro. Olha José. José caiu no poço, quase morre, foi vendido, foi para o presídio. O Senhor não podia passar tudo isso? Olha Jesus. O Senhor não podia? Não, passou o processo. É que o cristão, ele não quer sofrer o processo. O processo, ele vem para nos aperfeiçoar. Ele vem para nos modelar. Ele vem para nos preparar para a bênção que está por vir. Mas tem pessoas que querem ir direto para o recebe. Recebe, toma posse, recebe, recebe. As pessoas não querem se arrepender, não querem melhorar, não querem lavar a mão na água da inocência, não. Não querem, as pessoas querem receber. Querem receber. Entendeu? Mas não é assim que funciona com Deus. Eu tenho 4 filhos. Se meu filho tiver de qualquer jeito, não recebe nada. E eu sou da terra, sou ser humano. Quanto mais o Pai que está no céu. Ele não vai te dar um escorpião, mas também bênção tu não leva. Ele não vai te dar uma pedra, mas também bênção tu não leva. Agora, se houver arrependimento, houver quebrantamento, pode abrir a mão. Pode abrir a mão que a bênção vai cair. Agora, tem pessoas que chegam por aí. Aqui não tem isso, não. A pessoa chega por aí, recebe. Não, eu tomo posse. Mas como? Vai estar mentindo para si próprio. Como tu pode tomar posse? Mas com que cara de pau você toma posse? Sem se corrigir, sem se arrepender, sem falar para o Senhor, Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou tentar, Senhor, eu vou me esforçar, Senhor, eu vou rastejando aqui, Senhor, Senhor, toma-me pela mão. Sem não haver uma humilhação. Como nós podemos esperar algo de Deus sem humilhação? A palavra vai falar que os humilhados serão exaltados, mas as pessoas transferem essa humilhação para uma outra situação. É uma situação material, é uma situação de casal, de relacionamento, de emprego, é o chefe, é o filho, enfim. Não é uma humilhação diante de Deus. O Senhor está falando, os humilhados serão exaltados, é aqueles que se achegam ao Senhor, arrebentado, quebrado. E se joga nos pés dele, quando aquela mulher que quebrou o melhor unguento que ela tinha e ungiu ele todo. Ela não valia nada, inclusive o perfume valia mais do que ela. Ela era uma prostituta. O perfume dela era valiosíssimo. Judas ainda falou, esse perfume aí podia ser vendido. Que desperdício. Então, quando há essa entrega, quando há um arrependimento, o Senhor, Ele nos abraça. O Senhor, Ele nos abraça, o Senhor, Ele nos ergue do monturo, do pó. Tudo isso o Senhor faz. A palavra do rei vai dizer. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele falou que estava arrependido de lavar a mão na água da inocência e que o tempo que ele andou na presença de Deus foi em vão, por estar vendo pessoas que não merecem prosperando, não é isso?
Mas essa fala na mente dele, essa confusão do crente, só durou enquanto ele estava fora da igreja. Quando ele entrou na igreja, a mente dele mudou. Quer ver? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim de todos eles. A resposta para toda essa fala dele terrível, né? Porque não é normal um crente falar o que ele andou falando. Mas tudo isso passou quando ele botou o pé na congregação, quando ele botou o pé na igreja, quando ele botou o pé lá, tudo ficou claro. É como se Deus falasse com ele e mostrasse para ele o fim dessas pessoas. E aí ele já não quis mais prosperar, já não quis mais ter nada daquilo. Foi imediato, foi instantâneo. Então tem respostas a nossas perguntas que nós já sabemos aonde encontrar e com quem encontrar. Você tem perguntas e precisa de respostas. E todas elas estão contidas na palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa. Há quanto tempo você não vai à igreja? O seu lugar está lá, está esperando por ti. Eu sinto falta de você e eu quero te abraçar. Eu não vou levar em consideração o tempo da tua ignorância. E não me interessa se você está fornicando, adulterando, bebendo, cheirando, usando droga, se está na lascívia, na sodomia. Eu vou te abraçar e eu vou te limpar. Vou te limpar e vou te colocar para marchar. E o teu inimigo ficará envergonhado de ver a grande obra que eu vou fazer na tua vida. A palavra do rei ainda vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Agora ele entendeu, né? O fim dessas pessoas aí. Aí ele compreendeu, caiu em si, né? Agora ele já não vai crescer mais o olho nas coisas dessas pessoas. Deixa elas com as coisas dela lá. Meu negócio é com Deus. É pouco, mas o pouco com Deus é muito. Fique com o pouco que Deus preparou para você. Não olhe nada à sua volta, não. Porque o final deles, o Senhor mostrou para Asaf. E ele se arrependeu de tudo que ele andou falando. A palavra do rei vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lança em destruição. Agora ele começa a ter visão. Deus começa a trazer para ele o resultado da caminhada dessas pessoas que andam confiando em si mesmos. O fim deles é um caminho escorregadio. O que significa um caminho escorregadio? Eles estão sempre tentando se equilibrar, estão sempre caindo, levantando, se machucando, e o final é destruição. Nós não vemos a queda dessas pessoas, porque essas pessoas elas são tão soberbas em si mesmas e tão desumildes em si mesmas por confiar no seu próprio eu, que até a queda delas, ela se faz de um jeito de não precisar de ninguém que os levante para não dever nada a ninguém, e nem tampouco a Deus. Porque o soberbo é assim. Ele confia nele até na queda. Por isso que a fé não os toma. Porque eles não acreditam. Não confia. Eles confiam no poder do dinheiro, no poder das coisas materiais, do que eu vejo, do que eu toco, do que eu tenho. A palavra do rei vai dizer: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Ele está dizendo que
as coisas que essas pessoas têm materiais e têm aos montes, e elas não creem em Deus e andam dissolutamente errando, fazendo e prosperando, que o caminho deles é escorregadios. Ora eles estão de pé, ora eles estão caídos. E o final é destruição. E que também, no seu caminho, eles são consumidos por terrores. Porque as pessoas que andam de qualquer jeito, praticando e andando com os mal, eles não dormem. Não dormem. Eles são aterrorizados. Eles vivem assustados. Eles andam em carros fortemente blindados. Fortemente blindados. Suas casas têm muros altos com cercas eletrificadas, com cachorros monstruosos e seguranças. Eles não têm paz, não têm sossego, não pode ir comprar uma média sossegado, não pode levar seus filhos na escola, não pode ir à praia. Eles não têm uma vida normal, essas pessoas. É uma vida de terror. No findar do dia, quando cai a noite, quando o travesseiro é a companhia, a gente sente o vazio. Sente o vazio. As coisas materiais, elas não têm calor. Elas são frias. Elas não têm calor. Se é que você me entende. A palavra do rei vai dizer: como faz com um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Como faz com um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Uma coisa é certa, as pessoas são muito lindas, muito bonitas, muito ricas. Mas quando elas acordam, são todas iguais. São muito tudo. Mas quando elas acordam, elas têm bafo, têm cabelo arrepiado, têm remela no olho, têm baba na boca. Elas têm tudo. Tem mau cheiro, tem suor da madrugada. O Senhor as desprezará. Será como um sonho. É um abrir e fechar de olhos. O Senhor as colocará de lado. E nós, que dormiremos o sono do justo, acordaremos para a vida eterna. Pensa nisso. A palavra do rei vai dizer: assim o meu coração se azedou e sinto picadas no meu rim. Ele falou tanta asneira, né? Ele falou tanta asneira, vocês viram, ele falou tanta asneira. Ele engrandeceu o soberbo, ele queria estar no lugar do soberbo, queria ter as coisas do soberbo, queria ser próspero como soberbo. Ele queria ser alguém, a ponto de... Ele não só duvidou da própria fé, mas ele se achou enganado pelo próprio Deus, de dizer que ele lavava a mão na água da inocência, mas que ele foi enganado e que ele se arrepende. Mas do nada, de repente, quando ele vai para dentro da congregação, na porta, Deus traz a realidade para ele. E aí ele é liberto. Aí ele é liberto. Aí quando chega nesse ponto assim o meu coração se azedou e sinto picadas no meu rim. O coração, ele é mentiroso. Ele azedou por descobrir a verdade. Ficou contrariado, porque a nossa carne, ela fica contrariada. Quando a verdade chega, a mentira tem que sair fora. O coração dele, mentiroso, azedou. Ficou contrariado, azedado. Azedou.
Porque tem coisas que nós sabemos que é o melhor para nós, mesmo nós contrariado, é o melhor para nós. É o melhor. É a melhor posição, é a coisa mais acertada a ser feito, é tudo melhor. Ainda que pode contrariar um pouquinho, mas eu estava na mentira, estava cego. Agora não, eu sei que o certo é isso aqui. O certo é certo. O certo, muitas das vezes, nos contraria. Contrapõe nossos desejos. Contrapõe o nosso coração. Aí ele azeda. Igual o coração dele azedou aqui. Aí tá falando mais. Aí senti umas picadas no meu rim. O rim serve para quê? Para filtrar a vida. Filtrar o sangue. Então tudo é filtrado por aí. Então as ideias dele foi toda filtrada. Ele está sendo restaurado. Ele está sentindo que alguma coisa está mexendo no rim dele. Está trabalhando no corpo dele. Está trabalhando na vida dele, como Deus hoje está trabalhando na tua vida. O Senhor está tirando alguma impureza, ou está te mostrando alguma impureza no seu corpo que precisa ser removido, precisa ser retirado. Ainda que cause algum desconforto para você. Mas você está vendo que ele falou, eu sinto umas picadinhas. Umas picadas. Umas picadas não é algo de qualquer jeito. É um cuidado que Deus está tendo para filtrar tudo aquilo, toda a sujeira do corpo dele. Então, umas picadinhas. Você diz, eu tô sentindo uma dor, um negócio. Não, é umas picadinhas. Para filtrar toda a sujeira. Afinal de contas, ele veio até a casa de Deus nesse estado. E agora Deus está tratando com ele. Assim como Deus quer tratar com você. E o Senhor fala, vai ser uma picadinha, não vai doer. Você está com medo da cura? Está com medo da injeção? Vai ser uma picadinha, não vai doer. Olha, não seja medroso. Na minha época, para tudo era bezetacil. Eu confesso que eu já rasguei algumas receitas no pronto-socorro. Mas tinha momento que eu sabia que só aquela injeção podia me erguer. E aí eu entrava já com a lágrima na garganta. E quando entra ali atrás, a bezetacil, hoje não tem mais, né? Agora é a prima dela que está por aí. Quando empurrava aquela injeção, a pessoa saía torta. Saía torta, mas você sabia que daqui a poucas horas você ia estar bem. Hoje em dia não tem mais isso. Né? Hoje em dia eles empurram qualquer medicamento lá e manda você embora para casa. Mas antes tinha os medicamentos ruins que faziam efeito. Tá aqui, é a palavra. Vai fazer efeito se você deixar. Amém? A palavra do céu ainda vai dizer: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Aí agora que o Senhor visitou, o coração dele se azedou porque ele aceitou a verdade que o Senhor trouxe para ele quando ele botou o pé dentro da congregação. Aí o rim dele sentiu picadas. As coisas estão sendo filtradas, as impurezas dele estão sendo filtradas. Aí ele começa a reconhecer. Aí ele fala aqui: assim me embruteci e nada sabia. Ele está falando que ele estava com a mente bruta, o espírito bruto diante de Deus. Que ele foi, vou trazer ele logo, ele foi como um cavalo, um bruto diante de Deus, falando todas essas coisas, jogando no ouvido de Deus todas essas coisas, falando que Deus era injusto e tudo mais, porque não prosperava, não dava uma vida regada de coisas dessa vida para ele. Ele diz: eu fui um bruto, eu me embruteci, eu me permiti ser bruto
e falar mal de ti. É o que ele está dizendo aqui. Eu fui como um animal. Eu fui como um animal. O que ele quer dizer é: me perdoa. Me perdoa. E é o que o Senhor te convida hoje a fazer. É se arrepender da tua caminhada até aqui. É reconhecer que você foi bruto, bruta, foi como um animal, sem reconhecer tudo que o Senhor fez, já fez, os livramentos e tudo mais. E voltar atrás nos seus pensamentos. Colocar o teu pé dentro da igreja, dentro da congregação. Se permitir sentir essas picadinhas no teu rim e permitir que o teu rim volte a trabalhar e tire todas essas toxinas que até aqui têm tomado todo o teu corpo e abatido o teu espírito. A palavra ainda vai dizer: todavia estou contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberá em glória. Agora entra nele o arrependimento, ele reconhece em Deus o melhor caminho, e que os conselhos de Deus é maior do que seus próprios conselhos, do que suas próprias ideias. E ele agora está propenso a ouvir, sabendo que toda a palavra que sai da boca de Deus leva para a glória, leva para a vida eterna. A palavra do rei ainda vai dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Agora ele reconhece, porque enquanto se é cego, se está cego, nós não conseguimos reconhecer essa fortaleza que é Deus. Deus você não pode tocar, não pode ver, mas você pode senti-lo. Mas se você está com o olho cheio de gordura nas coisas dos outros, olhando a prosperidade, o quanto tem, o quanto vai fazer, o quanto precisa, de um você quer dois. Se você está de olho nas coisas materiais, você não consegue ver Deus na tua vida. Agora não. Agora ele está dizendo aqui: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. O que ele quer dizer, minha porção para sempre? Ele está dizendo que se ele não tiver nada, não for próspero, como essas pessoas aí, que andam de qualquer jeito e vão multiplicando seus bens, mesmo que ele não tenha nada, mas se ele tem Deus, essa porção basta para ele. Isso basta para ele. E o salmista já dizia que a presença de Deus é tudo. O homem e a mulher sem a presença de Deus é nada. E não há um homem e uma mulher que não precise do perdão de Deus, que viva bem nessa vida, que durma bem sem o perdão de Deus. Não tem. Tem não. Últimos versos. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. É difícil essa palavra, hein? Tu tens destruído todos aqueles que se apostando se desviam de ti. É palavra. Tem pessoas que não iam querer nem ler isso aqui, para não perder seguidor, para não perder fã, enfim. Mas é palavra. E eu sou vaso, e eu preciso ler lá. Agora, ela assusta um pouquinho, mas se você compreender bem, pelos olhos do Espírito, você vai ver que é uma palavra de bênção. A palavra vai dizer: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. O que é se alongar? Os que se alongam, os que ficam distantes,
os que não se aproximam. A tendência é ir cada vez mais para longe, é o que se alonga. Não é o que fica longe, é o que se alonga. O que se alonga é pior do que o que fica longe. O que fica longe, uma hora ele chega para perto. Mas o que se alonga, ele está procurando fugir para longe. Sempre. Uma distância para ele não é o bastante. Ele está sempre se alongando. Ele se alonga de mente, de boca, de visão, de lugar. Se alguém perguntar para ele, ele diz, não, não sou não. Não sou não. Ele se alonga. Ele era de Deus, mas agora ele fala, não, não sou não. Você é... Não, sou não. Ele se alonga. E vai se alongando. E vai pegando pista. Não, não sou não. Não. E ele vai se alongando. Ele vai confessando com a própria boca, da distância que ele está. Não, não sou. A ponto de não ser mais. A ponto de não ser mais. A palavra do Senhor vai dizer, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostastaram e se desviam de ti. Olha, é a palavra. É a palavra dizendo que o Senhor tem destruído todos aqueles que se apostatou. O que é se apostatar? Se apostatar é deixar de crer em Deus e crer em outras coisas. Se apostatou. Essas pessoas é difícil, complicado. Último verso. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Só até aqui, último verso. Amém? Nós lemos Salmo 73. O homem, o servo de Deus que escreveu esse salmo, não foi Davi, foi Asaf. No momento de, nem sei se posso falar fraqueza, ou no momento de que ele estava caído, né? Ele falou isso aí. E eu penso que Deus me trouxe isso hoje para falar a pessoas que aqui estão, alguns caídos, outros afastados, outros distantes, outros precisando ser avivados. E diversas situações estão aqui conosco. Está aqui a palavra para o seu deleite, para a sua libertação. Amém? Eu quero orar com você. Ágata, tudo bem, Ágata? Meu nome é Nicole. Só Deus sabe o que eu estou passando. Verdade. Só Deus sabe, Nicole. Só Deus sabe. E eu não gosto de expor ninguém. Se Deus tiver que falar alguma coisa, será no coletivo. Porque revelação é algo muito íntima. E eu não quero expor ninguém. Porque se nós vamos ser uma família, nós vamos começar do jeito certo. Sem expor ninguém. Amém? Você vai perceber que Deus falou com você. Tá? Você vai perceber. Você vai sentir. Eu quero orar com você. E eu quero orar com todos vocês, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, olha Pai. Nós queremos te agradecer nessa hora, Senhor. Por esse momento glorioso que o Senhor preparou, por esta hora. Queremos pedir perdão às nossas faltas, nossos erros, nossos pecados. Toma, Senhor, cada ouvinte da Tua palavra nas Tuas mãos, abençoa, livra, guarda, Senhor. Traz avivamento, Senhor. Destrói os cadeados, Senhor, as portas, Senhor. Vira, Senhor Jesus Cristo, os trabalhos feitos, Senhor, na vida dessa pessoa. A inveja, o olho gordo, Senhor. Entra no relacionamento, no casamento, na saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Traz uma libertação sobre essa vida e nós vamos glorificar o Teu nome. Entra no meio da família, Senhor, no meio dos filhos, Senhor, nas portas que estão fechadas, na justiça, enfim. Traz por caridade sono e paz, Senhor, essa vida. Tem misericórdia, Senhor. A todos, Senhor, que estão com problemas, Senhor, na mente, Senhor.
acometidos de depressão, de ansiedade, de angústia, de pânico, de bipolar, de insegurança, vê vulto, tem medo. Toma nas tuas mãos, Senhor. Aquele que se encontra solitário, solitária, sem ninguém. Toma todos nas tuas mãos, se a companhia dessa pessoa, tira todo o medo, todo o embaraço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma gloriosa madrugada de paz, Senhor, e um bom amanhecer na tua presença. Por tudo, teu nome em eterno, hoje e sempre louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Oi, Johnny. Johnny era o nome do... É Johnny. Era o nome do meu filho. Amém, Johnny. Amém. Nath. Deus abençoe. Deus abençoe, Johnny. Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe vocês que ficaram até o presente momento, vocês que chegaram agora. Bom, eu tô ficando por aqui. Tá? Tô ficando por aqui. Mas uma coisa é certa. O assunto que nós vimos aqui é um assunto intrigante, né? Você percebeu, né? É um assunto de um homem que ele é crente, mas ele tá de olho no mundão, né? Tá de olho nas coisas dessa vida. E ele parece que tem um pouquinho de ambição, né? Ambição. Quer ter as coisas, né? Quer ser próspero, quer progredir, mas às vezes o Senhor sabe o nosso limite, até onde nós podemos ir, sabe nossa estrutura. Ele sabe que nós podemos ter, não é isso? E quando nós não temos, não é um castigo da parte de Deus, é até uma proteção. Porque quando nós temos, nós metemos o pé pela mão, metemos o pé na jaca. Tá ele aqui, né? É Asaf. Ele está de olho duro naqueles que prosperam de qualquer jeito. Essas pessoas acreditam em si mesmas, são vaidosos, são soberbos, são altivos, né, de olhos, né? Não valorizam qualquer pessoa. Para serem valorizados, tem que estar no mesmo nível, e olhe lá, não é isso? Em um dado momento, ele vê tanta injustiça nisso, que ele se arrepende do momento em que ele lavou a mão na inocência, que ele passou a servir a Deus. E depois que ele serviu a Deus, parece que a vida dele não andou muito bem. Alguns crentes pensam isso, que com Deus é só luta e prova. Não, não é isso não. Mas é claro que nós temos algumas provas, porque afinal de contas a nossa herança ela é muito grande. Precisamos ser provados, precisamos ser limpos, precisamos ser testados. É isso? Porque naquele grande dia, quando nós estivermos lá no céu, está pensando que você vai ser um robô? Não, você não vai ser um robô, tu vai lembrar de tudo. Tuas lágrimas serão secas porque não valerá a pena chorar. Mas você vai lembrar, porque quem canta o hino da vitória é porque lembra do processo. Ou não? Como é que eu vou cantar o hino da vitória se eu não lembro do processo? Então nós vamos lembrar de tudo, só que o choro não vai ter lugar. Imagina você perde uma pessoa que você ama. Chega um momento que você não consegue chorar mais por ela, nem por ele. Imagina quando chegar no céu, aonde o sol é o próprio Deus. Então a lágrima não vai ter lugar, não tem como. Está ele aqui. Chega um momento que ele cai em si, quando ele volta para a igreja. Quando ele volta para a igreja, ele cai em si. Quando ele coloca o pé lá na porta, aí ele cai em si. Aí ele vê que não compensava falar tudo que ele falou, tudo que ele disse, trazer todas essas desesperanças na mente dele, no coração dele. Aí ele diz que quando ele entra para dentro da igreja, que o coração dele, mentiroso, começa a ficar azedo. Ou seja, de reconhecer que errou. Aí o arrependimento toma o coração azedo porque a coisa muda de figura. O rim, ele sente uma picada. Por quê? O rim é o lugar que filtra toda a impureza do corpo. E o Senhor está falando que o Senhor pode fazer isso se você quiser.
Filtrar toda essa impureza que você adquiriu nesse tempo, que você andou com a sua mente dissoluta, né, vagando por esse mundo. O Senhor está te chamando, está te convidando a voltar. Que as promessas, todas elas estão de pé. Todas elas estão de pé. Tem momento em que você tropeça em algumas, sabia? E você acha que foi teu amigo, que foi tua inteligência, que foi tua força, que foi sorte. Foi nada. Foram promessas que eu fiz, que permanecem de pé, que apesar da tua infidelidade, todas elas se cumprem todos os dias da sua vida. Ainda hoje você acordou, abriu seus olhos. A minha misericórdia, ela se renovou mais uma vez acerca de você. Promessas que eu fiz à tua mãe, ainda você no ventre, continuam de pé. Continuam de pé. É Asaf. Amém? Essa foi a palavra. É a palavra de um crente, né? Crente músico que olhava muito para as coisas dessa vida. E estava já caindo. Faltou pouco para se arrebentar. Mas em um dado momento, ele acordou. Ele acordou, voltou atrás. Em tudo que ele falou, em tudo que ele andou vendo. Voltou para a casa do Senhor. Se arrependeu. E o Senhor passou a ser a sua fortaleza. Às vezes a pessoa, sabe, coloca a sua fortaleza em tanta coisa. E a palavra do céu vai dizer que onde está teu coração, está o teu tesouro. A palavra já falou. Amai a Deus sobre todas as coisas. Se você amar alguma coisa acima do teu Deus, pode esperar. Haverá consequência. Se você amar uma mulher acima do teu Deus, haverá consequência. Se amar um carro, haverá consequência. Uma moto, haverá consequências. Amar uma casa, um trabalho, haverá consequências. É mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a tua mulher, o teu marido, os teus filhos são próximos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar mais do que isso, pode esperar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você se entregar mais do que isso, vai dar ruim. A palavra ainda vai dizer mais. É ter essas coisas como se não tivesse. É não debruçar nelas, né? É não colocar elas no fundo do coração a ponto de elas fazerem parte e quando elas saem para ir ali na esquina, você sentir falta. É ter como se não tivesse. Os filhos nós criamos para eles poderem viver a vida deles. Não tem como nós viver a vida dos filhos. A mulher é uma companheira, uma parceira, uma disjuntora. Não é isso? Parceira, disjuntora. O que é uma disjuntora? Vem de disjuntor, né? Disjuntora. Não é isso? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu posso amar uma disjuntora acima de Deus? Posso amar um disjuntor acima de Deus? Posso. Porque quem liga todas as coisas não... é a energia, né? Disjuntores não faz nada. Não faz nada. A energia passa pelos dois, mas eles não fazem nada. Tá bom, essa foi a palavra. Amanhã, se Deus preparar, estaremos por aqui, sempre depois de meia-noite, tá? Depois de meia-noite em diante, nós estaremos por aqui, para a honra e glória da santidade divina. Amém? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe. Se você gostou da live, coloca um horário aí para nós estarmos aqui com você, tá bom? Coloca aí no chat e comente aí bastante,
né? Se inscreva também aí, né, no canal. Faça tudo aquilo que o seu coração mandar, tá bom? Deus abençoe a todos.